as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h17. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nós temos 2 convidados e vários assuntos que poderão entrar na pauta, porque eu acho muito bacana a forma com que nós levamos aqui no Folha no Ar. É muito mais um papo descontraído do que propriamente uma entrevista, né? Não existe uma pauta das coisas que estão acontecendo, mas fica mais descontraído. Eu acho que a gente consegue até mais informações e mais participação dos convidados quando a coisa fica mais descontraída. Bom, eu tenho a presença do meu amigo Cristiano Miller, professor e pró-reitor do Uniflu. Temos a presença também, Cristiano, claro, advogado, também a presença e presidente da OAB. Olha, tá vendo? É tanta coisa que a gente vai esquecendo, Cristiano. E nós temos aqui a presença do Carlos Alexandre, que já esteve conosco aqui, aliás, o Cristiano também, professor universitário, advogado, ex-assessor do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal. Mas, por incrível que pareça, a gente vai conversar sobre assuntos ligados à atividade de vocês, mas vamos começar a falar. Hoje o Flamengo joga contra o El Hilal, que eu via um pouco do outro jogo, do El Hilal, um time parece meio fraco. A Luísa aqui comentou que o goleiro é um perigo, né? Um cara não tem aquela segurança que um goleiro hoje oferece, tem que oferecer uma equipe. E o Flamengo chega num ponto de se classificar para a final, se vencer hoje. A gente não pode esquecer. Muita gente esquece, né? Muita gente, uma filha minha falou: pô, pai, vem aqui sábado, porque aí você já assiste a final do Flamengo comigo. Peraí, minha filha, tem que vencer o El. Ah, pai, aí já venceu. O pessoal do Internacional dizia isso, os torcedores do River, né, do Atlético. Quer dizer, você vai enfrentar um time profissional, né, aquela frase mais batida, mais manjada no futebol: tudo pode acontecer. Né? Mas é verdade, tudo pode acontecer. O Internacional tinha um timaço, perdeu de uma equipe africana desconhecida, mas que soube amarrar. E o Jorge Jesus conhece bem o time do El Hilal, mas é um time, em comparação com o Flamengo, muito fraco. Mas eu acho que o importante nesse papo... Bom, primeiro, um bom dia a vocês, obrigado pela presença, o microfone já está aberto. Bom dia. Carlos Alexandre, bom Cristiano. Dia, Antônio, bom dia a todos. Eu acho o seguinte, vocês como advogados e gestores de alguma forma, de clientes, gestores de processos e tudo isso, e você da OAB, e você professor do Isicenza, a importância desse trabalho que foi feito há 8 anos atrás, eu acredito, pelo Bandeira de Melo, né? Que coincidentemente foi meu colega de colégio no Rio, no colégio de aplicação, e foi muito criticado, né, pela torcida do Flamengo na época, que dizia fora bandeira, e ele estava simplesmente tentando arrumar a casa, equacionar as dívidas para que o Flamengo pudesse desenvolver. Porque não tem cabimento, não sei se vocês entendem assim, e eu vou soltar a bola para vocês, uma marca como o Flamengo não pode ter situação financeira difícil. É uma marca muito forte. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores no Brasil, pelo menos é o que está sendo dito. Quem tem 40 milhões de torcedores tem suporte para crescer e crescer de forma inteligente. Vocês, vamos começar com o Cristiano Miller, que é vascaíno. Sim. Eu sou tricolor e você, Carlos Alexandre, botafoguense. Hoje temos um time de... Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Hoje, né? Um time de anti-flamenguista hoje aqui.
Eu não sei, eu tenho mãe flamenguista, duas filhas flamenguistas. Eu sou flamenguistas. Mas vou torcer pro Flamengo vencer hoje. Que vai ser mais engraçado ver ele perder na final. Não, bom dia, Marco Antônio, mais uma vez. Bom dia, Carlos Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, de fato, me parece que todo esse resultado que o Flamengo colhe hoje, né, com esse ano espetacular que ele teve em 2019, é fruto de uma gestão recente, mas não foi uma gestão curta, de 5, 6 anos do Bandeira de Melo. Quer dizer, você gerir futebol de uma maneira geral, não acredito que seja simples, né? Mas quando você lida diretamente com uma grandeza do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Corinthians, Palmeiras, enfim, o Brasil é recheado tem grandes de potências de tradição, né? Você trabalha com um lado, vamos dizer, com um facilitador, que você já tem ali um número enorme de torcedores, né, de consumidores em potencial do seu produto. Mas, por outro lado, isso pode ajudar, evidentemente, mas isso pode também, em certos momentos, atrapalhar, exatamente por conta da paixão desses torcedores. Eu me recordo bem, e não foi isso aí uma exclusividade do Flamengo, isso é comum em qualquer time, mas quando o Bandeira de Melo começou a fazer aquela gestão mais controladora, segurando gastos, num primeiro momento montando times mais econômicos, vamos dizer assim, a torcida ficava revoltada, né? Porque o que o torcedor quer é um resultado imediato, é ver o time dele ganhando, é ver o time dele campeão. E para que você alcance um resultado satisfatório de uma gestão adequada e que isso surta resultado, aí sim, no time, no campo, com os títulos, isso demora algum tempo, né? No caso específico do Flamengo aí demorou 5, 6 anos aproximadamente, que foi o tempo da gestão dele, colhendo os frutos esse ano. E isso é um caminho natural, acho que tem que ser assim com qualquer time. É impossível, com qualquer negócio que você esteja gerindo, que você gaste mais, isso é a regra básica, né? Aliás, gaste mais do que você tem de receita. Aliás, a gente fala isso aqui sempre, qualquer dona de casa sabe isso. Exatamente. Né? Então, por mais que a receita do Flamengo, do Vasco, de qualquer outro time seja monstruosa, se você não tem controle das suas despesas, dos seus gastos, se você passa a contratar jogador toda hora de 300 mil, 500 mil, técnico pagando 1 milhão, não há receita que dê conta disso. E é o que a gente estava comentando agora há pouco, antes de começar o programa. Os negócios no futebol são meio diferentes, né? Porque são feitos para não ser cumpridos. O técnico é contratado hoje com um contrato de 1 ano, mas se ele sai com 2 meses, ele tem uma multa rescisória cavalar, o time continua pagando a ele por um longo período, porque faz um acordo, reduz o valor, mas continua pagando. E se você não tem uma gestão então rígida, você realmente se perde. Não tem como. Vocês como advogados, como é que vocês enxergam essa... Eu não sei se o termo seria leniência dos contratos, assim, meio frouxos. Porque outro dia eu estava vendo um jogador que estava sendo contratado, talvez até pelo Flamengo, mas que quem ia pagar era o outro time, que ele ainda estava pagando os salários dele, e o Flamengo não ia pagar nenhum centavo. Gente, como é que pode isso? Bom dia a todos. Não, isso é porque às vezes o jogador para um time vira um estorvo, vira um problema, né? Aí ele faz sede, prefere o outro lá. Até quando é jovem, serve até para servir de experiência, isso, né? De crescimento profissional. Mas eu acho que no Brasil, o futebol é paixão, né? Mas a gente leva isso muito a sério, essa questão de paixão, e realmente não há uma racionalidade administrativa, né, econômica. Foi o que o Cristiano bem disse, o torcedor quer resultado imediato, de curto prazo. Então, se você tem um gestor com mais austeridade, como foi o Bandeira de Melo, ele sofre críticas. E o interessante, o caso do Botafogo é muito engraçado, serve, eu acho que, de espelho para a maioria dos clubes. Esses torcedores apaixonados estão dentro da diretoria do clube, muitas vezes estão no conselho deliberativo. Então, muitas das propostas de um gestor sério, elas são barradas no próprio conselho, em votação, porque o torcedor apaixonado está lá como sócio, né, e tem direito a voto. Confunde as coisas, né? Confunde, não ajuda. E o engraçado é que as políticas de austeridade nos clubes montam times modestos para, no futuro, né,
melhorarem sua gestão. Eu dou risada porque o Botafogo só monta time modesto, horrível, e não consegue resolver a situação dele. Eu me lembro que o São Paulo já fez isso algumas vezes. O São Paulo tem umas entre-safras, eles ficam com times mais fracos, quase que medíocres, e depois dão uma levantada, contratam grandes jogadores. E realmente, agora, os times brasileiros, eles são muito dependentes de duas coisas, né? E o Flamengo acho que fugiu disso. Patrocínio, né? E cota de televisão. Acho que o Flamengo, os gestores anteriores do Flamengo, Bandeira de Melo particularmente, percebendo o que é o potencial de consumo, né? De arrecadar com o consumo que é o futebol. Ele está com bastante. O Flamengo hoje tem bastante receita de estádio e dos seus produtos, e isso, montando grandes times, naturalmente também aumenta, né, a questão do patrocínio. Não, claro. E venda de jogador, acima de tudo, que é o que os investidores ficam realmente... Mas o Flamengo, ele trata a venda de sua base, de jogadores formados na base, de uma forma muito inteligente. O Flamengo não vende a galinha dos ovos de ouro. Ela usa o jogador, ela percebe quando o jogador tem... Por exemplo, Vinícius Júnior, um jogador habilidosíssimo, talentosíssimo e que vendeu. O Flamengo tinha dúvida se ele seria se ele estouraria aqui no Brasil ou não. Havia essa dúvida. Muitos achavam que ele era vaidoso demais e tocava, né, no lado do Só não acho que ele muito. Vale o que o contrato rezou. Eu acho que o Flamengo vendeu muito bem. Muito bem. Vendeu muito bem. Vendeu muito bem. E exatamente, eu acho que esse é um detalhe muitas vezes importante, né? Coisa que, por exemplo, o Fluminense fez muito mal com o Richarlison. Já se sabia que ele seria um jogador. Mas isso conta muito o momento que o clube está vivendo no aspecto financeiro. Porque você entrega. O Vasco, por exemplo, ele revelou jogadores razoáveis recentemente, né? Há pouco tempo atrás, o Paulinho foi vendido para a Alemanha, para o Bayern na Alemanha. O Paulinho tinha um potencial semelhante, talvez, ao do Vinícius Júnior, se não maior, né? Era um jogador com muito mais preparo físico, inclusive, naquele primeiro momento, muito mais formado, em que pese a idade fosse parecida, muito mais formado. E, no entanto, o Vasco praticamente deu o jogador. Por quê? Por conta da necessidade daquele momento, né? Qualquer 10 milhões, 20 milhões, naquele momento, nos cofres do clube, resolveria uma série de problemas. O Flamengo vendeu por 140 milhões de reais. Né? Então, assim, é evidente que foi um excelente negócio. Eu acho que assim, a venda de jogador, como o Carlos Alexandre destacou, isso aí faz parte do orçamento do clube. Isso aí é necessário não tem jeito. que o clube venda. Hoje em dia, o Brasil não tem condições mais até porque de competir com o mercado internacional. A É. dúvida é quanto tempo vai demorar para ser vendido. Se eu vou conseguir explorar esse atleta do ponto de vista esportivo no meu time. Né? Acho que ideal aí você ficar 3, 4, 5 anos com um atleta formado na sua base. Acho que é um tempo razoável. Né? Depois disso é mais do que natural. O próprio atleta deseja sair. O difícil é quando você vende antes do cara se tornar profissional. Né? E por um preço barato. O Vinícius Júnior até foi vendido antes de ser profissional, antes de completar 18 anos. Mas ele já foi vendido por um preço absolutamente fora da realidade. Isso né? passa também pela questão do departamento jurídico. O departamento jurídico do Botafogo é uma lástima, é uma coisa assim, a gente não consegue acreditar os contratos que são feitos lá. Tudo bem que também tem muito a ver a necessidade de fazer contrato. Eu preciso desse jogador agora. Você pega o Diego Souza. O contrato do Diego Souza é o seguinte: se não houver manifestação de São Paulo, salvo o melhor juízo, interesse, ele está automaticamente, o contrato dele renovado por um ano. Ele não tinha que ficar nem mais uma semana no clube. Horroroso. Jogador em fim de carreira, acabado. Joga coisa que a gente não consegue entender como é que o departamento jurídico aceita isso. Aí entra a questão da gestão. Mas se você não pegar o Diego Souza nessas condições, você não vai tê-lo para essa temporada. Aí, como não há recursos para outros jogadores, né? Então, do mesmo jeito que o clube, com dificuldade financeira, vende mal, também compra mal, adquire mal. E adquire por meio desses contratos absurdos dos quais você citou. Durante o período do Bandeira, a única contratação que eu achei estranha do Flamengo foi a do Conca. O Conca jogou uma ou duas partidas. Um jogador que já estava lesionado. Estava lesionado. Ele mesmo. O Flamengo, tanto que ele mesmo falou, pô, eu não vou nem. Se tem um ponto negativo, assim, acredito que tiveram evidente vários, na gestão, durante um bom tempo, o Flamengo contratou muito mal. Mesmo fazendo uma gestão de austeridade,
né? Enquanto o Rodrigo Caetano, por exemplo, esteve lá, as contratações foram horrorosas. Talvez aí fosse, né, recaísse a maior parte da crítica dos torcedores. Porque o Flamengo, em tese, né, estava equacionando as suas finanças, mas, no entanto, continuava gastando mal, né, contratando mal jogadores que não deram nenhum tipo de retorno. Esse talvez tenha sido o ponto mais negativo, né? E é um problema mesmo, né? É um problema. Quando você contrata um jogador de mediano para ruim, que no futebol hoje em dia está cheio, né? Eu vejo no Vasco hoje tem inúmeros jogadores de mediano para ruim, então, ganhando 300 mil, 400 mil por mês. É isso que é inacreditável. Inacreditável. Eu acho que assim, passa tanto por uma questão de gestão, de aquisição de jogador, quanto essa questão do departamento jurídico. Porque é impensável que você tenha advogado. Nós somos advogados de empresas e sabemos. Se eu começar a opinar favoravelmente a contratos desse tipo, não dura uma semana numa empresa. Você vê que o clube não é algo verdadeiramente sério, né? Assim. Pois é. Agora, aí você houve uma declaração de um jornalista que eu... Não precisa dizer nome. Ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou: você tem que tirar do poder de decisão dos clubes, você tem que tirar o sócio que não é nada no clube, é sócio há 50 anos e que quer dar opinião e interferir na contratação e chamar a atenção do técnico na frente de todo mundo, sem ter função nenhuma. Chefe de torcida, invadir CT, interferir com o técnico, desafiar o técnico. Isso acabou no Flamengo, ao que parece. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar em qualquer lugar. Não pode, eu acho que hoje em dia o Flamengo está dando e eu acho que é muito bom para nós que somos torcedores do Fluminense, Vasco, Botafogo, que a gente veja isso. E que os nossos diretores e dirigentes também vejam isso. Que a administração de um clube, o Cristiano começou a falar, a expor a ideia dele, dizendo uma frase que eu achei interessante: não deve ser fácil administrar um time de futebol. Não é, porque você sofre, imagino eu, né, uma pressão permanente, ainda mais num clube de massa, né? Mas eu concordo com você tem que saber separar as coisas, mas é complicado. O torcedor, ele se sente, né, no direito de interferir. Eu acho que o protesto, a contestação, ela é sempre válida. A crítica, ela é saudável, né? O que não pode, evidentemente, é você partir para agressão, você sentindo o direito de invadir o clube, de bater em atleta. Isso, evidentemente, não faz o menor sentido, né? Mas essa é uma complicação. E aí você leva a começar a discutir a questão do... Acho que vai citar o tema, né, do clube empresa, né? O Botafogo parece que está aí meio que na vanguarda para se tornar... Antes de você entrar nesse assunto do clube empresa, eu honestamente não sei muito bem, porque eu já estou fora de jornalismo esportivo há alguns anos. Quando eu estava trabalhando na ESPN ou no Sport TV, mesmo que não fosse o meu esporte, você está no dia a dia ali conversando. É o Roger que está sentado do teu lado, é o Ricardo Rocha, é o Muricy. Então você começa a ouvir as coisas e você vai juntando os pontos. Mas houve uma modificação legal em relação à propriedade dos jogadores. Me parece, né, que empresa ou empresário não pode mais ser o dono do jogador, da fulano de tal tem tantos dos direitos, e agora parece que tem que ser clubes. Acho que a questão não é bem essa. Assim, você não compra ou vende mais jogador, você paga a multa rescisória. São direitos econômicos sobre aquele jogador especificamente, né? Para que ninguém tenha mais a posse do jogador, né? O jogador como havia o passe. Exatamente. E o Rivelino, por exemplo, teve a sua carreira encerrada, ele tinha 32 anos e ainda com condições de jogar, porque simplesmente o time que ele jogava lá na Arábia Saudita, e que ele teve que sair de madrugada, porque dizem, né? Ele não confirma, mas também não nega, de que o sheik lá queria que a esposa do Rivelino fosse morar no palácio com ele. E o Rivelino e ela falou: não, vamos embora. Então ele voltou, o São Paulo queria contratá-lo, isso e não pôde contratá-lo porque o passe ficou preso.
Isso existe, né? Já tem alguns anos. Assim, na prática não funciona exatamente assim. O que aconteceu foi que os empresários, que eram, entre aspas, os donos de vários jogadores, continuam sendo, só que agora indiretamente por alguns clubes pequenos que eles acabaram adquirindo. Exatamente. Então, adquiriram clubes pequenos para atrelar os direitos federativos daquele atleta, né? E o atleta tem Boa Vista, tem... o atleta pertence, tem clubes que a gente nem ouve falar, não disputa campeonato. O clube existe, né? Ele é registrado, é federado, no entanto, ele existe apenas com esse objetivo. Como será que será a relação entre Bebeto e Goytacazes, né? O Goytacazes. Como será, né? Porque está parecendo que é uma transação assim. Eu não sei, eu não tenho acompanhado essa questão especificamente, não tenho acompanhado. Mas o que a gente percebe... Mas se for bom para o Goytacazes... O que a gente percebe é isso. Na prática, você tem inúmeros jogadores. O Vasco, hoje em dia, ele tem empresários lá. Tem o Carlos Leite, por exemplo, que é dono, entre aspas, de inúmeros jogadores, dos direitos econômicos desses jogadores. Então, o clube, na medida em que você não tem recursos financeiros para bancar os seus próprios atletas, ou pelo menos para contratar aqueles atletas, você passa a depender desses empresários, o que é também extremamente ruim para uma gestão adequada. Né? E isso está com um sistema parecido em música, em shows, em concertos, muito parecido. Empresários, principalmente na área de música sertaneja, empresários do agronegócio, em que investem naqueles artistas e colhem de outra forma. E bancam shows em feiras agropecuárias, aqui e ali e tal, isso a gente sabe no dia a dia. Mas aí eu queria que o Carlos Alexandre falasse um pouquinho do Clube Empresa, da importância que você vê nessa forma. Então, a questão do Clube Empresa, pelo que eu vejo, e a relação dela com a questão da gestão amadora é o seguinte, que na realidade o que se tem é a ideia do clube passar a ser alvo de investimento. Então a coisa muda um pouco. Você tem uma nova fonte de receita, né, que são os investidores. E investimento é confiança, é fidúcia. Assim, não há investidor nenhum vai colocar dinheiro numa empresa, né, num negócio que é mal administrado, em que se permite, né, a invasão de torcedor, a ingerência de torcedores nas decisões do clube, como acontecia antigamente. Eu me recordo que o Flamengo houve um tempo, salvo o melhor juízo, o nome era Capitão Léo, tinha um chefe de torcida dentro da Fazia parte da diretoria. Fazia parte da diretoria. Um negócio inacreditável. Não é? Era impressionante. Era engraçado até. Não. E a gente sabe, me recordo de dirigentes dizendo vão negociar ou não. Negociava a paz com os torcedores. Negociava Bom dia ao Cláudio Nogueira, outro tricolor. Nós estamos falando aqui da importância de nós, vascaínos, botafoguenses, tricolores, enxergarmos o que o Flamengo está fazendo de bem feito, para que a gente aprenda. E o Carlos Alexandre, você que chegou agora, está falando sobre Clube Empresa. Então, aí eles negociavam a paz. Mas eles negociavam a paz com os torcedores por meio de ingresso, né? Você ter tantos ingressos, né, gratuitos. Ou seja, um investidor vai colocar o seu dinheiro num negócio administrado dessa forma. Então, ou há uma mudança, mais do que uma questão de estrutura societária, de natureza societária do clube, se vai deixar de ser associação para passar a ser, né, SA, limitada, empresarial. Mais do que isso, assim, tem que ter uma mudança radical de cultura de gestão, porque senão o dinheiro não vem. Né? O dinheiro não vem. Então, uma instituição que vai passar a pagar tributos, uma instituição que vai passar a ter fins lucrativos, né? Porque se vai ter investidor, o objetivo é ter superávit para retorno depois. Então, deixa de ser uma associação sem fins lucrativos, vai passar a ser uma empresa, né? Uma pessoa jurídica com finalidade lucrativa para atrair esses investidores. Agora, esses investidores só vão chegar, só vão colocar dinheiro. Então não adianta ficar, virei, mudei, sou SA, sou empresa, e de repente, da noite para o dia, vai passar a ter esse dinheiro todo em caixa. Não vai. E eu acho que isso passa muito, eu não sei, Marco, também a sua opinião, porque aí envolve a mídia, de como a mídia... E eu falo especificamente da Globo, que atualmente é a maior detentora dos direitos de transmissão dos eventos envolvendo futebol,
Porque uma empresa, evidente, na medida em que ela faz um investimento num clube, né, de futebol, ou qualquer que seja a natureza do esporte, mas falando aqui especificamente do futebol, ela espera um retorno, ela espera ter lucro, e esse lucro passa, penso eu, necessariamente pela exposição da marca, né? Por você falar a marca daquela empresa, por você expor de alguma maneira, de maneira mais ampla, aquela marca. E a Globo, ela tem uma postura, eu acho que aí, para que você consiga ter abrir as possibilidades e melhorar efetivamente a eficiência desse clube empresa, é preciso que todos os personagens participem de maneira efetiva. Nós vamos ver agora o exemplo do Bragantino, né? O Bragantino, ele se tornou ano passado um clube empresa e hoje em dia ele é administrado diretamente pela Red Bull, né? Ganhou a Série B, ganhou com sobras, né? Bragantino era um time... Já foi campeão paulista, se não me engano. Sim, mas nos últimos anos era um time jogado às traças. Né? Jogado. A Red Bull pegou, fez um investimento violento no time, estava na Série B do Brasileiro, ganhou com sobras, né? E vem para disputar a Série A no ano que vem, com disposição de fazer investimentos também, para fazer um campeonato pelo menos razoável. E a Red Bull pelo menos naquilo que eu tenho tido acesso, né, pela imprensa, acho que de maneira muito natural, exigindo que o time seja chamado Red Bull Bragantino. Ou seja, que a marca dela seja exposta. Claro. Toda vez que for falar do time, que fale Red Bull Bragantino, ou Bragantino Red Bull, o que for. E a Globo se nega, né? Não chama, só chama de Bragantino. Eu não acompanho, eu já acompanhei durante um tempo, mas não acompanho mais Fórmula 1. Mas a Globo é a única que não chama a Red Bull de Red Bull na Fórmula 1. Né? Ela é RBR. É RBR. Então, assim, eu acho que isso aí dificulta que as empresas queiram fazer, né, o Allianz Parque lá do Palmeiras. Né? A Globo não chama, ela chama de Arena Palmeiras. Ela se recusa a chamar a Arena pelo nome do patrocinador. Isso eu acho que é um ponto que atrapalha. Claro que isso aí envolve negócios, né? Mas na medida em que a gente está falando aqui de clube-empresa, para que a pessoa tenha vontade, vamos dizer assim, de investir no clube, ela precisa também ter a contrapartida, né? Bom, esse ponto que você entrou, acho que é importantíssimo, vale a pena, logo depois do intervalo, a gente voltar nele, sobre como foi feito nos Estados Unidos, porque as coisas que estão acontecendo agora no Brasil, 2018, 2019... aconteceram nos Estados Unidos no final da década de 90, 96, 97, 95, quase 30 anos atrás. Então, ninguém pode dizer que é novidade. Ninguém pode dizer que é novidade. Nós vamos ao pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas.